Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai debater como o Estado, na figura de seus representantes, está tomando atitudes que colocam em xeque o Estado democrático de direito. É isso mesmo, pessoal. E a gente vai tentar demonstrar aqui como que apoiar essas atitudes pode ser prejudicial, extremamente prejudicial para o nosso Estado democrático. É isso aí, galera. Então segura a vinheta que o debate vai começar. É isso aí, galera. Eu gostaria de começar o nosso debate relembrando casos emblemáticos onde funcionários públicos que agem teoricamente dentro da lei estão colocando em risco o nosso bem mais precioso, é a nossa democracia, ou seja, a nossa liberdade. Assista esse vídeo. Nesse caso, parece que houve um erro na ação dos policiais, em que eles identificam que falharam e as pessoas que eles perseguiam não eram quem realmente eles queriam encontrar. Aí eles executam essas pessoas, né? E para que a versão deles tivesse uma veracidade, eles fraudaram a cena do crime, dando tiros de dentro do carro, como se estivesse simulando uma troca de tiros entre os policiais e os supostos bandidos. Mas, ora, se os policiais fraudar a cena de um crime, é crime. Isso não tem dúvida. Fraudar a cena de crime é crime. Então, se policiais, que são funcionários públicos, estão cometendo esses crimes, eles não seriam tão bandidos quanto os bandidos que eles perseguem? É uma questão que eu queria levantar. Tiago, então a gente tem que, para chegar nessa conclusão, analisar o que a nossa legislação prevê. A nossa legislação prevê no seu artigo 347 do Código Penal que fraudar uma cena de um crime é sim Um crime. um crime. O artigo 347, parágrafo 2º, salvo engano, está sendo colocado aí na tela para vocês verificarem também. E para agravar mais essa situação, vocês podem ver que no Código Militar, nós estamos falando aí de militares, funcionários públicos, mas sob a égide, sob um regime diferenciado além do Código Penal, que é o Código Penal Militar, que prevê no seu artigo 205 um dispositivo em que, se o homicídio tiver ocorrido em função do cargo, há uma agravante de pena. Então, ou seja, não há o que se falar sobre legítima defesa, porque a gente já viu que houve alteração. Então a gente pode verificar que houve um concurso de crimes quando existe mais de um crime praticado pelo mesmo agente ou pelos mesmos agentes. Então, nós não estamos falando de um criminoso qualquer, ou criminosos qualquer, ou de criminosos quaisquer. Estamos falando aí de pessoas que deveriam guardar, pela nossa lei, militares que deveriam fazer cumprir o que a força do Estado focada no objetivo de fazer cumprir a lei, nada mais é do que as polícias. As Forças Armadas garantem a nossa soberania, mas quem faz cumprir a lei são as nossas polícias, civil, militar e o nosso judiciário, mas o judiciário deve ser provocado. A polícia civil e a polícia militar não, a polícia civil e a polícia militar elas estão ali para atuarem com a polícia militar, no que a gente vai aprofundar um pouco mais
mais para frente, no artigo 144 da nossa Constituição, no parágrafo 5º. Tá aí na frente para vocês verem. Então a gente pode ver no artigo 144 da nossa Constituição, está aparecendo na tela para vocês, que a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles têm uma competência definida constitucionalmente, a qual eles não podem extrapolar. E essa competência é relativa a essa questão de manter a ordem, garantir a ordem. Então, quando a gente vê pessoas, funcionários públicos, no exercício de sua função, ou seja, no exercício da função determinada constitucionalmente pelo Estado, cometendo os crimes que eles deveriam coibir, não são os criminosos simples, são um câncer no seio da sociedade, no seio do Estado. A gente pode falar que o nosso Estado brasileiro ele está extremamente doente por conta desse câncer que assola o nosso Estado, que é o quê? Os crimes que são praticados pelos funcionários públicos e que hoje encontra-se grande respaldo, grande legitimidade no seio da população, e a gente vai ver o porquê mais tarde, daqui a pouco. Outro caso que chamou muito a nossa atenção foi a ação da Polícia Militar de São Paulo na plenária de mulheres do PSOL. Eles entraram no local, um local que é de propriedade particular, e eles simplesmente exigiram documentação das pessoas que estavam ali, exigiram explicações de por que elas estavam se organizando, ferindo um direito que é fundamental da nossa democracia, garantido pela Constituição de 88, que é uma Constituição pós-período militar, que acaba com tudo. O período militar encerrou os nossos direitos, e a Constituição de 88 ela garante que nós temos o livre direito à organização política e social. E quando a Polícia Militar de São Paulo invade um local desse, com a desculpa de apenas estar fazendo uma ronda, mas ela exige a apresentação de documentos das pessoas, identificação das pessoas, isso fere diretamente esse direito que é um direito fundamental de uma democracia. É um direito à organização política, né? Assim, até a gente viu vários debates sobre isso, várias pessoas levantaram essa questão, e a Polícia Militar em nada, demorou 3 dias para poder dar uma posição. É um risco muito grande para a nossa democracia? Eu considero um risco muito grande. Qual a sua opinião, assim, no contexto acadêmico, no conceito da lei? Dentro da lei, é um risco para a democracia essas ações das polícias? Principalmente essa. Então, a lei, é bom sempre a gente lembrar que a lei ela existe para uma finalidade. Quando a gente pensa em lei, a gente pensa em princípios, que é o que rege a lei, né? A mesma coisa dos valores familiares. Sim. Porém, não tão subjetivos quanto, né? Então a gente pensa o seguinte: a competência da Polícia Militar que a gente acabou de ver permite a ela que faça o seu trabalho semelhante ao que foi feito na plenária do PSOL. Entretanto, há um choque de princípios. Primeiramente, a finalidade da Polícia Militar, definida como policiamento ostensivo, é prevenir crimes, correto? Há como você afirmar com certeza absoluta que na plenária do PSOL estava havendo um crime? Não, impossível. Impossível. Não tem como você definir, por mais que você não goste de socialismo, ou por mais que você não goste do comunismo, que socialismo ou comunismo é um crime. Não, não é. Definido por lei, não é. Não é. Então isso não pode acontecer. Não estou invadindo aqui porque aqui é uma reunião de socialistas, são criminosos. Diferente de uma organização nazista, que nazismo é crime. Sim. Definido por lei, então é um crime. Com certeza. Ponto. O socialismo e comunismo não é um crime no Brasil. Sim. Você pode defender essa ideologia sem nenhum problema. Não é crime. Sim. Mesmo que... Veja bem. O Queiroz Sim. é um miliciano. É um miliciano. Se alguém tiver dúvida disso, pode prender, que é miliciano também. Verdade, se tiver dúvida, tá acumulada lá. Estava acumulado, muito provavelmente. Então. Então o que a gente quer dizer é o seguinte:
É muito mais fácil você interpretar a lei de forma conveniente. Sim. Isso aí é Sim, óbvio. Mas óbvio. a lei não foi feita para ser interpretada de forma conveniente. Então a gente parte do princípio, do seguinte princípio. Lá na plenária do PSOL, é uma reunião prevista constitucionalmente, né, a sua permissão é constitucional. Sim. Estava prevista na pauta do PSOL. Sim. Uma reunião política que fala sobre valores, princípios, ideologia socialista e comunista, né? Inclusive estava divulgado no site do PSOL, nas redes sociais do PSOL, era tudo público, não tinha segredo nenhum ali. Obviamente. Então, a polícia militar, ela não tem subsídio nenhum, ela não tem nenhum respaldo para poder chegar lá e simplesmente fazer uma batida. Sim. Entendeu? Porque ali o conceito de policiamento extensivo é justamente prevenir crimes. E ali, muito provavelmente, a certeza que a gente tem maior é que não haveria crimes. Então, se a gente aporta... Não tinha indícios, né? Não tinha indícios de crime. Então não havia necessidade da ação da polícia. Não havia. E por que a polícia... Da ação repressiva. Sim, a ação repressiva. Tem que se fazer aqui um parêntese sobre essa questão da ação repressiva da polícia militar. Porque, de fato, foi uma repressão travestida de policiamento ostensivo. Porque quando a polícia militar ela foi questionada sobre essa ação, eles afirmaram que foi uma abordagem de rotina. Na verdade, assim, deixaram transparecer mais ou menos isso, entendeu? Porém, a ação repressiva da polícia militar está voltada para aqueles locais de risco, aqueles locais de pontos de tráfico de droga, onde há onde vai haver, né, de acordo com a inteligência da polícia, algum crime, por exemplo, um roubo de banco, etc. Então eles agem repreendendo aquele crime que já está acontecendo ou então está em vias de acontecer, o que não tem nada a ver com o fundamento que eles utilizaram para fazer a abordagem. Porque isso é o policiamento ostensivo no geral. O que é o policiamento ostensivo? É a ronda militar, com viatura, com fardamento, aquilo que se pode ver e pode garantir mais segurança para a comunidade onde ela está inserida. No popular seria a presença da polícia na praça, na rua, no mercado, em geral, nos locais públicos. É isso? Isso. E a abordagem, ela deve ocorrer na iminência, né, ou na suspeita de que ali pode estar havendo crime. Mas para haver suspeitas, não é simplesmente suspeitar de tudo e de todos. Tem que haver indícios. Tem que haver mínimos, né? No mínimo, para poder justificar aquela ação. Isso mesmo. A ação só é justificável quando tem indícios mínimos, né? Sim. E esses indícios não apareceram a princípio. Então, esses indícios não existem, Pois é. na verdade. Então, a gente está falando o seguinte: há um crime tipificado dos agentes que fizeram isso? Não. Há um crime da instituição. Por quê? Quando a instituição ela age em desacordo com o que é estipulado pela própria lei, ela está subvertendo o próprio Estado. E isso, na Constituição, a subversão da nossa República, né, é um crime. Está querendo dizer que ela está passando por cima das regras pré-estabelecidas pelo Estado? Das suas próprias regras. Das próprias regras enquanto polícia? Não, enquanto Estado. É o Estado passando por cima de suas próprias regras. Isso é uma subversão do sistema. Seriam agentes do Estado passando por cima dessas regras? Não, são... Porque quando eles deixam de ser o José, e se torna o soldado José, ele já, naquele momento ele representa o Estado. Ele é o Estado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é por isso que a gente tem que repreender tanto os agentes públicos, mas a gente tem que repreender ainda mais quem comanda esses agentes públicos. Sim, sim. Entendeu? Por isso a pressão em cima do governador Dória, né, de São Paulo. Witzel, Dória, próprio Bolsonaro. Sim, sim. Entendeu? É por isso que a gente ataca essa ideologia de permissividade, da ilegalidade, da transposição da lei.
Sim. É por isso que a gente tem que atacar isso. A gente não pode aceitar, porque morreu porque era bandido, tinha que morrer mesmo. E agora o discurso é inocentes vão morrer, é normal. Justamente. Inocente sempre morre. Na verdade só morre inocente. Só morre inocente, né? Dificilmente você vê, não pegaram. Eu lembro de um caso que é o matemático, que era um traficante do Rio de Janeiro, que realmente ele foi capturado, foi morto na verdade pela polícia, mas não existe no Brasil ele pena foi de morte. executado Ele foi executado pela polícia. E não existe no Brasil pena de morte. A polícia ela só pode. Eu não sei se eu estou certo, mas ela só pode atirar quando ela é em legítima defesa. O cara em cima de um helicóptero lá de cima atirando lá embaixo não tem legítima defesa. Não, até porque não tem ninguém lá embaixo com capacidade de disparar algo que vai derrubar o helicóptero, sim, certo? Sim. Enfim, é o que eu penso como leigo. É isso aí, galera. A gente já viu várias ações que demonstram o desrespeito às instituições e à Constituição, às leis. E a gente pensa o seguinte, essas ações que a gente viu regionais, né, na questão da polícia, militar, será que só acontece nesse âmbito regional? Infelizmente a resposta é não. Semana passada a gente se deparou com a reedição de uma medida provisória para a liberação do porte de armas, que já havia sido derrubado pelo Congresso, e também a edição de uma medida provisória para poder a marcação ou demarcação de terras indígenas ficar a cargo do Ministério da Agricultura. É uma coisa que faz a gente rir, mas é rir de tão... é tão assim... não sei a palavra. É cômico, né? Por isso. Não é cômico, é surpreendente, é tão... Existe um conflito de interesses entre os agricultores e os indígenas, né? Que não tem como colocar o lobo para cuidar do galinheiro, né? A raposa está cuidando do galinheiro, enfim. Então a gente está dentro desse âmbito de desrespeito às leis, de desrespeito às regras do jogo. E nós estamos diante da aprovação de uma lei no Congresso chamada Lei do Abuso de Autoridade. E essa lei foi apelidada com o nome do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi preso de maneira ilegal, acusado de crime de corrupção, e alguns dias depois ele foi liberado e acabou suicidando-se. Então a gente está diante desse contexto onde as regras precisam ser reafirmadas. Existe uma lei, a gente estava falando sobre isso aqui em off, existe uma lei para poder reafirmar o que já era lei. Os limites que já eram pré-estabelecidos estão precisando ser reafirmados por leis, porque perdeu-se o controle sobre eles. E como que a gente vai viver agora, dentro dessa realidade, onde as instituições não permitem, não respeitam mais as leis, não seguem as regras do jogo? Então, a própria redundância da lei do abuso de autoridade, ela já nos dá um panorama do que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Porque se chegar um ponto em uma sociedade que a gente precisa editar leis, ou seja, fazer leis para afirmar leis que já são existentes, há alguma coisa muito errada nisso aí. E o problema é que, normalmente, essas leis que são editadas para serem reafirmadas, elas são feitas quando atingem aquela camada da população que está no poder. Os privilegiados, né? Porque gente sendo presa ilegalmente, suicidando-se dentro da cadeia porque é inocente, ou até fora dela. Sim. Isso a gente tem demais. Nós tivemos agora, desculpa te cortar, mas vocês podem procurar no site da Globo, enfim, em algum lugar, o Profissão Repórter que fala sobre isso. Pessoas ficaram presas, tem um cara que ficou 10 anos preso. 10 anos preso injustamente. Nós temos o caso de dois garotos que estão há 2 anos presos. Ele ficou 10 anos preso, ele contraiu AIDS dentro do presídio. E HIV, né? Ele é soro positivo hoje. E, bom, ele tem uma ação contra o Estado, ele foi indenizado, teoricamente. Mas e aí? Justifica. E esse é um dos casos entre milhares e milhares. A gente está falando porque isso aí ganhou um destaque nacional. Então a gente precisa de mecanismos que garantam
a efetividade das leis que já existem. A gente não precisa de novas leis. E aí, essa questão do abuso de autoridade é muito interessante porque a gente só tem noção do que é abuso porque o excesso já não é permitido. Sim. Entende? Então, olha aí a redundância disso. É óbvio que a gente precisa de mecanismos objetivos para quantificar qual que vai ser a pena daquela pessoa que comete o excesso ou daquela instituição. Que parece que é o que acontece agora, desculpa te cortar, o que acontece agora com a lei do abuso de autoridade, né? Que agora ela estipula qual tempo o cara vai ficar preso, se o cara fizer uma condução coercitiva ilegal, se o cara... ilegal assim, condução coercitiva só pode, você que sabe mais sobre isso que eu, quando o cara se nega a comparecer para um depoimento, ou se nega a dar um depoimento, certo? Sim. Ou ser interrogado. Sim. Ele se negou e aí tem uma condução coercitiva porque é para forçar ele aí, Isso. certo? Então agora a condução coercitiva, se ela acontecer antes dessa negativa, aí ela tem uma pena, parece que vai até 1 ano de reclusão para a autoridade. Na verdade, o que se fez, que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de que a gente só aprende se houver uma pena mais dolorosa, e não é verdade. A gente vê que a gente pode fazer... O ser humano ele se acostuma com tudo, na verdade. Sim. Então o que se fez, na verdade, foi especificar os atos e conceder uma especificação também das penas. Né? Quantificar ali maior ou menor, enfim. Ao meu ver, isso não funciona, porque, primeiramente, a gente não tem uma aplicabilidade funcional das leis. Então, por mais que essa lei ela seja dolorosa demais, ela não vai ser funcional, ela não vai ser eficaz. Mas desculpa te cortar, você não acha que pelo menos para os casos, no caso do Lula, que é o caso emblemático, não vai inibir pelo menos essas ações? Pelo menos contra essas pessoas. Eu acho que com preto e pobre não vai mudar nada. Mas contra essas figuras, por exemplo, perseguição política... Aí é que tá. Você não acha que isso vai, pelo menos, amenizar essa situação? Não, aí vai amenizar a situação de perseguição política pro PMDB, pro PSL, pro... Mas eu não quero perseguição política nem pro PMDB, nem pro PSL, pra ninguém. Não, você não quer. Eu não quero perseguição política. O problema é que quem vai fazer as leis hoje e quem vai fazer cumprir as leis não gosta do PSOL. E por isso que a plenária do PSOL foi invadida. Não, por isso que o Lula foi conduzido coercitivamente. Então, eu acho que ela está tendo um conflito de interpretação, porque na minha interpretação, essa lei vai inibir que policiais cometam esse tipo de ação, no mínimo inibir a tipo de ação que cometeu na plenária do PSOL. Porque agora é um crime, isso é crime, sempre foi. Só que agora está tipificado numa lei, inclusive, a pena. Mas não tinha pena, não tinha pena para isso. Mas de autoridade tem. Não, mas não tinha pena para isso. Tem, é isso que eu tô te falando. Então já tinha. Já. Tá, mas agora eu não sei se pode. Eu acho que pode melhorar. Assim, é um achismo mesmo. Mas é essa cultura que eu tô te falando. Tá, mas que a gente acha que tem de melhorar simplesmente porque, olha, subiu a pena. Não, se a pessoa não respeitou a pena de 12 anos, ela não vai respeitar uma de 15 também, não. Não é porque subiu 3 anos que ela vai. Vou ficar 3 anos a mais na cadeia. Agora sim eu entendi a sua interpretação. Eu realmente. O problema é que isso. Mas, por exemplo, eu não sabia disso. Eu acho que um policial raso, um soldado, enfim, um cabo, ele não tem conhecimento dessa questão. Então a prevaricação é muito comum no meio militar, porém, ela não é aplicada para 100% dos casos. Então, muitos militares, muitos funcionários públicos não conhecem essa versão da lei, né? Sim. E tudo mais. Já foi esquecido, provavelmente. Por lei de uso, já caiu de desuso. Enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, que isso só surgiu, essa questão da lei do abuso de autoridade, só surgiu, primeiramente, para ganhar voto. Uma redundância dessa magnitude é para ganhar voto. Outra que é para garantir a aplicação para o outro lado da moeda. Uhum. A gente vê um próprio presidente Bolsonaro falando que quer matar comunista, que quer metralhar comunista. Sim, metralhar petralhada. Justamente. Então essa lei ela não vai ser utilizada... Ele não falou isso enquanto
presidente, falou enquanto candidato, né? Mas isso não muda nada. Ele homenageou na Câmara, no Congresso Nacional, ele homenageou um torturador. Então, crime é o que não falta para ele. Mas continua. Então, se todas as leis fossem cumpridas para todo mundo, o Lula já deveria estar solto. Há muito tempo. Sem entrar no mérito do Lula livre, mas já entrando. Mas então a gente vê que a redundância, na verdade, é para reafirmar o seguinte: olha, não mexe comigo. A direita tá falando, né? Olha, aliás, não vou nem especificar tanto, vou falar. Você não acha, você não acha que é os políticos dando um recado pro judiciário que, olha, tá vendo que não é da forma que você quer? A caneira tá na minha mão, a lei faço eu, você cumpre? Isso mesmo. Né? Não é esse recado? Eu acho que é esse recado. Mas eu não sei se está incorreto não. Porque um poder é independente do outro. E eu acho que o judiciário começou a entrar na questão do executivo, legislativo de uma maneira desrespeitosa, condições coercitivas, prisão do Michel Temer, que eu sou contra. Eu sei que o Michel Temer tem assim, gravação, que ele é um bandido, mas ele não poderia ter sido preso daquela forma. Sim. Ele não foi nem convidado a depor. Então, assim, por mais que eu não concorde com o Temer, que eu acho que ele é um bandido, eu não tenho que achar nada. Assim, eu posso achar, só que isso não pode ser lei. Regra do jogo. Sim, claro. Eu acho que essa questão da lei da... O achismo não pode imperar. Exatamente. Quando você a lei do abuso de autoridade é para poder tentar colocar as coisas no lugar, eu acho. E entra em colocar o executivo, os políticos no lugar de político, o judiciário. Na verdade, eu acho que é para frear um pouco o judiciário. Na verdade, sabe como é que funciona essa lei do abuso de autoridade? Não. É um pavão abrindo suas penas. Olha... Mas não é um pavão misterioso, não. Não, o pavão misterioso é aquele nosso amigo então, que a gente nosso falou. amigo do primo. E aí, é isso, é para falar, olha, o que você falou, eu tenho o poder da caneta. Sim. Eu tenho o poder de editar as leis. Sim. Eu estou editando aqui, tá vendo? E aí, a população, infelizmente, não quer saber se a lei é redundante, se ela já existe um crime previsto, se é aplicável ou não. Você vê, 92% dos crimes de homicídio no Brasil não são solucionados. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando mais sobre isso, dá o like, não esquece de dar o like aí, não. Eu tenho experiência sobre ser uma das pessoas que foram afetadas por um desses crimes aí. Justamente. Mas enfim, mais de uma vez, inclusive. A gente vai falar disso. Então, a gente quer uma melhor aplicação das leis. Mas o que o povo, o Brasil inteiro pede? Pena de morte, mais presídios. E esses dados eles ficam ocultos, entendeu? Sim. Então, na verdade, quando a gente pensa em abuso de autoridade, a gente pensa em inaplicabilidade da lei, porque a própria ocorrência do abuso de autoridade já nos leva à não aplicabilidade da lei, de forma correta. Então, Thiago, fazendo um apanhado aí sobre essa questão do abuso de autoridade, a gente teve algumas interações até aqui, e a gente teve ilustrações também. A gente pega tanto o caso dos militares alterando a cena do crime, a gente pega a plenária do PSOL e essas 3 leis, né, aliás, decretos e uma lei, que foram editados. Primeiramente, Bolsonaro tentando de qualquer forma passar por cima do legislativo. Sim. Abuso de autoridade. Correto? Crime. Não pode reeditar. Sim, crime. Vai. Crime dos militares, 347 e homicídio qualificado ainda. E a questão da plenária do PSOL, que é uma total deturpação da competência da Polícia Militar, um crime e, portanto, inconstitucional, ilegal. Uma subversão do sistema, sob o meu ponto de vista, tá? Porque a gente já passou de um país democrático ali para um país totalmente ditatorial, entendeu? Então, na verdade, o que a gente quer concluir com esse vídeo aqui e essa análise sobre abuso de autoridade? Porque o abuso de autoridade, ele é uma linha tênue entre o que é republicano, democrático e de direito e o que é ditatorial. E a gente não pode tolerar de forma alguma um presidente aportando, apoiando e fomentando e incentivando que as leis sejam transgredidas para o bem. Porque o bem de Bolsonaro
não significa que é o meu bem. Até que ponto a gente vai aceitar, até que ponto será tolerável que um presidente da República desrespeite o nosso legislativo? O legislativo ele é um poder que representa, que tenta representar o máximo possível a pluralidade, ou seja, a quantidade de pessoas, de ideologias, de pensamentos, de tudo que nós temos no Brasil. Até que ponto isso é aceitável? Até que ponto nós vamos ter um presidente que se comporta como um ditador, Sim. como um rei, como um dono do boteco da esquina? O Brasil não é um boteco, o Brasil não é a casa dos Bolsonaro e o Brasil não está sob a égide de um presidente ou de um ditador. A gente vive numa democracia e as diferenças devem ser respeitadas. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo, acesse nosso canal, dá o sininho, dá um like, compartilha com seus amigos e a gente aguarda vocês até o próximo vídeo. Valeu? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Não esqueçam também de deixar o comentário, hein? Valeu! Valeu.